Eu tinha acabado de lançar o De Olho nas Penas aqui. E fui, então, para Angola. Eles não tinham o livro. Eu li a história para eles. Eu fiquei um mês em Angola, num projeto do governo angolano, que era de tentar desenvolver escritores locais. Então eu ia em aldeias para contar história, ouvir história, ver se eles contavam as histórias deles, como é que era um projeto desse tipo. E de vez em quando eu contava histórias minhas e alguns tinham sido, esse livro tinha sido distribuído em alguns lugares. Tá? E o que eles me perguntaram foi a mesma coisa que as crianças aqui do Brasil perguntavam. Eu me lembro, numa aldeia perto de Catete, não tinha televisão, não tinha eletricidade, não tinha nada, e eles perguntaram as mesmas coisas que eram perguntadas aqui, não era por contato. E eu saí de lá, direto, fui para Lisboa, e de Lisboa para Estocolmo, onde estava sendo lançado De Olho nas Penas em sueco. Fui visitar 3 escolas. Nas 3 escolas, as primeiras perguntas feitas foram as mesmas que as crianças faziam em Angola. E é a mesma que se faz em qualquer reunião que eu tenha com criança até hoje. Se não é a primeira, é até a terceira. Como é que você teve a ideia de fazer esse livro? De onde veio a ideia dessa história? E quando o encontro é com adultos, o adulto pergunta: como é o seu processo de criação? Essa é a curiosidade do ser humano diante do artista. Como isso acontece? De onde vem? E é universal. Então isso é muito emocionante, porque mostra a nossa fraternidade, a nossa irmandade, muito acima de todas as diferenças. As diferenças culturais, antropológicas, históricas, sociais, étnicas, o que você quiser, mas as curiosidades são as mesmas. Uma vez no México, um menino, eu estava visitando uma escola e ele levantou a mão e perguntou: quantos anos você tem? Aí eu disse a ele que eu tinha, sei lá, 68 anos, quanto eu tinha na ocasião, digamos que fosse isso. Aí ele me diz: então como é que uma velha de 68 anos brasileira pode saber tudo que está dentro da cabeça de um menino de 11 anos mexicano? Até hoje eu não sei responder. E aí a história continuou, porque a professora interrompeu, dizer que não se pergunta a idade dos outros, ainda mais de uma senhora de não sei o quê. E aí ficou isso, mas ele disse: mas ela sabe como é dentro da minha cabeça. Aí o outro disse: sabe sim, porque da minha também, não sei o quê. Aí virou uma coisa generalizada. E a gente começou a conversar sobre arte. Isso é que é a arte. Ele não é igual ao colega que também achava que tinha sabido. E não é igual a mim. E, no entanto, por que que foi? Então, essa coisa. Tem uma história que eu já contei algumas vezes, até por escrito, mas que é dentro dessa mesma esfera de significação. Essa já tem muito tempo, foi sobre o livro História Meu ao Contrário. Eu tinha ido a Petrópolis visitar uma escola e tinha várias crianças, uma turma de 7 anos com quem eu estava conversando. Eles tinham lido com a professora lá meu livro, etc. E tinha encostado na porta, sem entrar, um outro mais velho um pouquinho, encostado olhando com uma cara assim meio desconfiada. Ficou em pé, assistiu tudo. Quando acabou toda a minha conversa, ele aí perguntou para a professora: posso falar agora? Aí a professora disse: pode. Ele disse então que ele não era daquela turma. Ele era irmão de um menino daquela turma. E que ele tinha lido esse livro 2 anos antes, quando ele estava naquela turma, quando ele era criança. E tinha lido História Meu ao Contrário, que ele tinha naquilo. Mas que ele gostou. E que então agora, quando o irmão dele estava lendo, ele pegou para ler de novo. E leu outra vez. Aí ele parou e disse assim: eu vi umas coisas que eu não tinha visto. Eu falei com a minha mãe, ela disse que quando eu crescer eu vou ver outras que eu ainda não vi. Sabe de uma coisa? Eu me amarro em história assim, cheia de submundo. Que legal. Entendeu? Nossa, que legal. Porque é isso. Tem os submundos.
A mãe dele viu outras coisas. Ele, quando leu, aí ele especificou que ele, quando leu, achou que tinha um gigante, um dragão, não sei o que, papapá. Agora que ele releu, ele viu que o dragão negro de um olho só era a noite. Que o gigante dormindo, adormecido, era a montanha, a paisagem. Que o outro, aí ele explicou para os outros que ficaram olhando assim. Mas... E que a mãe dele disse que esse gigante deitado eternamente em berço esplêndido, ele ainda ia descobrir que era outra coisa. Era isso.